pra você a primeira vez que você subiu pra falar em público? E dentro de uma formação de PNL, de programação neurolinguística, tem um exercício onde você faz um planejamento para sua vida para 3 anos. Então você coloca lá e você traz isso assim, e fica muito nítido. Você realmente desenha a sua vida para onde você está indo. E aí lá eu coloquei a criação do Instituto IN. Mas quando a pessoa se permite, ela de fato tem, Deus dá o poder para ela transformar. A cara em cima de um telhado e lembra de mim. Uhum. Daí ele fala assim, eu tô te ligando porque hoje faz 3 anos do meu acidente. E eu tô trocando a cara. Eu só liguei para te falar uma coisa. Nunca deixe que ninguém fale para você que você não pode, que você não consegue e que você não merece. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da Newcastle. E esse é o quadro Histórias que Inspiram, onde nós trazemos sempre um convidado especial, que são nossos amigos, nossos parceiros, pessoas que nos inspiram a alcançar nossos resultados e, principalmente, são pessoas que nós conhecemos a trajetória de vida. Antes de mais nada, antes de eu apresentar esse convidado que é super especial, eu vou te pedir com muito carinho, curta esse episódio, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Certo, Medina? Não pode deixar de comentar. Coloca o seu comentário aqui embaixo. E hoje, no nosso podcast, José Carlos Boito. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Zé. Olha só, com uma apresentação dessa, com uma recepção, estou muito honrado de estar aqui, estou feliz de estar aqui, que é importante, né, falar isso, estar feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que será um bate-papo incrível. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E bora lá! Bora lá, Zé. A honra é nossa, de verdade, em ter você aqui. Antes da gente começar esse bate-papo, Zé, aqui é o seguinte, aqui é a mesa da sala da nossa casa, onde é um bate-papo, café, resenha, mas eu quero expressar aqui minha gratidão em ter você aqui. Você é um cara aí que é parceiro, você é um cara aí que abriu portas aqui para mim, para estar palestrando lá nos seus eventos, algo que era um momento da minha vida ali, que eu estava trazendo uma nova visão, estava passando por um momento ali de ressignificados, o que eu gostaria de fazer, e aí Deus colocou você aí na minha vida, onde de fato assim, abriu meu horizonte e me motivou a dar a volta por cima. Então para mim é uma honra ter você aqui, de verdade mesmo, e vamos começar então, Zé. Que bacana, né? São as deucidências, né? Da vida, né? Que cruzam. Verdade. As pessoas se cruzam nada por acaso, né? E como falar de história dentro da minha história, eu posso falar assim que em muitos momentos foram assim, eu falo assim, de trazer pessoas para, eu falo assim, a mesma energia, os mesmos valores, os mesmos princípios para perto e de oportunidade, né? A gente só cresce com pessoas boas ao lado. Então acho que foi isso aí a junção, né? Tamo junto, Zé. Eu Zé, gosto. Pode falar, Medina. Vai. Bora lá, vamos ver o que vem. Eu gosto bastante de conhecer bem o convidado, né? Até porque quem está nos assistindo quer saber quem que é o José, né? Como foi a sua infância, a sua história de vida. E a partir daí a gente vai caminhando para a carreira profissional. Olha que bacana. As duas coisas acabam se ligando, tá? A profissional para voltar lá na infância. Então, por quê? Porque tem a ver com comunicação. Então, assim, eu venho de uma família muito simples, né? Uma família... Primeiro, olha a palavra que eu falei, muito simples. Por muitos anos eu falei simples porque eu tinha vergonha de falar que era pobre. Então, traumas, insegurança, coisas que a gente fala sem perceber, né? Então, você vem de uma família pobre, não simples, né? De uma família que não tinha recursos e sempre assim, com uma expectativa de crescer. Então, nada de anormalidade, né? Eu sempre gostei de jogar futebol, de brincar, né? E quando pequeno era muito bom de futebol. Né, tem que salientar isso aqui, viu? Sabe? E fui escolhido em Peneiras para jogar futebol profissionalmente. Disputei Taça Brasil de futebol de salão. Então eu tive essa passagem. Mas lá na infância eu tinha o sonho de ser jogador de futebol e fui escolhido para me jogar no Inter de Porto Alegre. Então eu passei na peneira, fui selecionado tal para jogar, ir para lá. E minha mãe não deixou.
ela falou, e aí entra também um pouco do que eu faço, que são as crenças, né? A minha mãe naquela época, né, eu uma criança, né, na época que eu fui selecionado, então dentro de uma peneira do Inter, me chamaram para ir para Porto Alegre, eu era de uma cidade pequena, do interior do Paraná, e bom de bola, bom de futebol, me destacava muito, né, na época, tem que falar isso, e porque eu gosto, sei que ele gosta do futebol, e aí é o seguinte, e aí minha mãe pegou e falou, não, geralmente jogador de futebol é o quê? Gosta de beber muito e é mulherengo. Então você não vai jogar futebol. Ela nem falava jogar futebol, ela falava jogar bola, né? Você não vai jogar bola, você vai trabalhar, você tem que trabalhar. Então uma crença dela, algo que ela acreditava, impediu, né, eu de ter uma carreira dentro disso. E depois, alguns anos até, alguns pais... Pessoal, a molecada que joga bola com a gente, tem os pais que acompanham, né? Os pais me encontravam na cidade, falavam assim, tá jogando aonde? Em qual clube e tal? Porque alguns filhos que não eram tão bons de bola, estavam jogando no Flamengo, estavam jogando fora, na Espanha, naquela época estavam indo muitas pessoas para a Espanha, a molecada estava indo, aonde você tá? Eles ficavam surpresos ao saber que eu não estava jogando futebol, né? Que tinha sido interrompida essa carreira, né? Então assim, eu não falo que é uma tristeza, porque eu acho que tudo... Hoje eu não seria a pessoa que sou se eu tivesse ido, talvez, para esse caminho, né? Então começa aí. A minha mãe, com as crenças dela, interferindo, eu começo a trabalhar muito novo, mas eu sempre gostei muito de esporte e associava sempre jogando bola, que nem falando, jogando futebol, até praticando outros esportes, sempre muito envolvido com isso. E fui crescendo e vamos falar assim, mas um sonho que ficou lá para trás. E por que eu falei que tem a ver com o que eu faço hoje, a minha infância? Porque logo lá, quando eu era pequeno, eu sempre gosto de trazer essa história porque foi o que definiu muito do meu caminho depois. Meu pai falou assim, você vai aprender a dirigir hoje. Devia ter 12 anos, sei lá, não lembro a idade certa. Mas eu lembro exatamente o que aconteceu e o significado e a trajetória que foi à frente disso. Meu pai falou, você vai aprender a dirigir. Ele tinha um Fusca. Não, Fusca lá, tá, vai aprender a dirigir no Fusca. Eu peguei o carro, isso aí eu lembro que era uma descida. E nessa descida, eu perdi o controle, nervoso, inseguro e tal, e o carro foi para uma cerca. Para a galera mais nova que não sabe o que é cerca, digita no Google, vai sair lá a imagem, cerca, né? Riscou o carro do homem. Um italiano bravo começou a me xingar, olha o que você fez, olha, riscou o carro e tal. E naquele momento, começou a abrir as janelas, né, dos vizinhos, um dando risada, outro olhando assustado, com meu pai gritando e eu chorando, uma criança, meu pai falando um monte, né, gritando comigo. Naquele momento, eu dei um significado a tudo aquilo que estava acontecendo. O que aconteceu? Meu pai gritou comigo. Dirigir era algo novo que eu ia fazer. Era a primeira vez que eu estava fazendo. Então, na minha mente, lá no inconsciente, eu falei, estava fazendo algo novo. Sim. Ao fazer algo novo, deu errado, deu ruim. Meu pai gritou comigo, gritaram comigo, eu fui envergonhado, eu chorei. E ali, o que aconteceu? Dentro da minha cabeça, neurônio com neurônio se comunica, né? Tem uma sinapse neural e eu dou um significado a isso, que quando eu for me arriscar, pode dar ruim. E ali nasce uma criança insegura, um menino inseguro, com medo de falar em público, né, com vergonha de se comunicar com as pessoas. E aí foi assim, a continuação. Então, quando eu chegava na escola, mesmo tendo conhecimento, sempre fui um moleque que, fala assim, inteligente, estudava, buscava estudar, eu tinha resultados, mas a professora falava assim, você consegue vir aqui apresentar o trabalho na frente? Nossa, eu me escondi, eu tinha vergonha de falar em público. E aí, por quê? Porque lá no meu inconsciente falava assim, se você ir lá, vão gritar com você. Se você ir lá, vão dar risada de você, sabe? Vai dar ruim, você pode passar vergonha. Então fica aí quietinho, porque a nossa mente é feita para isso, né? Para nos proteger. E aí eu criei esse padrão de insegurança, de comunicação, de chegar num restaurante, para você ter uma ideia, e comer. E parece que todo mundo estava olhando para mim, e eu não comer no restaurante porque a minha mão tremia de vergonha e tal. Então, totalmente inseguro. E aí, cresce mais um pouco, vou para dentro de empresa. Eu lembro de uma reunião que eu estava, tinha 40 diretores, gestores da empresa, e surgiu uma dúvida lá. E eu tinha a resposta. Eu falei assim, eu olhei, e aí a repetição de padrão, sabe? E eu já adulto, eu olhei e falei, não, a hora que eu for falar, putz, se derem risada de mim aqui, e se não for isso, e sabe, aquela agonia, e eu não falei. Dei uma outra pessoa lá, levantou, falou a mesma coisa que eu ia falar,
e ganhou a promoção e ficou reconhecido por todo mundo. Então isso afetou a minha vida inteira. Eu fui dirigir com mais de 30 anos. Eu tive motorista particular que levava meus filhos para a escola, eu pegava o carro, eu me sentia inseguro, né? Gostava. E quando você tem uma crença, quando você não consegue fazer algo, acontece algo com você, que você dá uma desculpa para não fazer aquilo que você mais gostaria de fazer. Exemplo, o que eu mais queria era dirigir, mas eu não contava para ninguém. Daí qual a desculpa que eu dava? Eu falava, não, eu vou do lado aqui, vai dirigindo aí que eu gosto de ir comendo, bebendo. Ou andar de moto. Eu andava de moto em alta velocidade, dentro do limite, tá? Deixa eu salientar isso aqui, né? Andava de moto. E falava assim, não, eu gosto de liberdade, de paz. Mentira. O que eu mais queria era estar dirigindo. Mas o que aconteceu lá na minha infância fez com que eu tivesse dificuldade de se comunicar. Então, cresce ali o menino inseguro, o menino, sabe, com vergonha, tímido, sabe, até para se relacionar, seja com amizades, com relacionamento de namorada, enfim, de tudo isso. E aí, por isso que eu falei que tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né? Então, um pouquinho lá da infância. Que legal, então, que legal. É assim, nós sabemos que você é um grande comunicador, inclusive nós aprendemos, né, com ele oratória, fizemos o curso com você. Como quebrar essa barreira? É assim, hoje, esses dias eu estava conversando com a minha filha, tem saiu um estudo recente da psiquiatria, tá? Que algumas coisas que acontecem que hoje, alguns traumas, algumas inseguranças que talvez você tenha hoje, pode ser de 3 gerações para trás. Pode ser que a sua avó tinha, e aí através, aí, sabe, das células, passou para sua mãe, pro seu pai, enfim, ou sua avó para seu pai e passou para você. Então, muitas vezes a gente acha que aconteceu com a gente. Então, assim, a medicina, tá? A ciência hoje fala que pode algo que você tem trauma. Tenho medo de falar em público, ou tenho medo de qualquer outra coisa, né? Pode ser que aconteceu já 3 gerações atrás e você tá hoje com esse padrão. Mas se aconteceu, né? Primeiro, entender o que aconteceu na sua trajetória. Se aconteceu. No meu caso, eu identifiquei. E tudo para mim é repetição. Não tem como você trabalhar algo que você vai ter que olhar para isso. Dar um novo significado, ressignificar. Existem inúmeras técnicas, tá? Se a gente pegar aí para o lado de hipnose ou ir para algumas técnicas de programação neurolinguística, você consegue fazer isso muitas vezes no estalar de dedos. Já pegou, foi lá, ressignificou e vem com uma outra história. Mas você pode também fazendo isso o quê? Mudando o seu comportamento, tem que se arriscar pela primeira vez. Então hoje, dentro dos treinamentos que vocês já fizeram, inclusive, o que acontece? Eu coloco muitas pessoas para realmente ir para ação, falar em público. Esses dias uma amiga nossa, né, casada com um grande comunicador, um dia ela me chegou, ela tava fazendo um curso de oratória no concorrente. E era uma pessoa amiga deles e tal. E ela falou assim, mas eu tô travado, eu não consigo fazer vídeos. E aí eu falei pra ela assim, olha, quem que você tem confiança? Ela falou, eu confio no meu marido. Eu falei, com quem mais? Tem mais? O meu filho. Eu falei, legal. Então, a partir de agora, desse momento, todas as vezes que você for se comunicar com eles, você vai fazer através de vídeo. Ela falou, como assim? Eu falei, você não dá bronca no seu filho? Você não chama atenção que ele largou o chinelo? Você não chama? Ou você pede pro seu marido passar lá no varejão, comprar tal coisa. Você vai fazer um vídeo para ele. Você não confia? Você tem vergonha? Não, deles eu não tenho vergonha. Então você vai pegar seu celular e você vai fazer o vídeo. Então ela começou a pegar. Oi, amor, você passa lá no varejão e pega mais 1 quilo de tomate, 1 quilo e tal. E ela tava fazendo um vídeo. E aí o que aconteceu? Daí ela pegava de novo, filho, você largou o chinelo aqui na sala, não pode largar jogado, tal. Bronca por vídeo, tudo por vídeo. O marido dela ficou bravo comigo que ele teve que comprar um celular novo, né? Porque encheu de vídeos a galeria e tal. Mas o que aconteceu? Ela começou a fazer algo que ela não tinha habilidade para fazer e a repetição, de forma consciente, levou para o inconsciente, que chegou uma hora que ela já estava pegando a câmera e fala, olá, tudo bem? Aqui é fulano de tal, eu estou fazendo um vídeo. Por quê? Era o mesmo aparelho, só que o significado que ela dava aquilo era muito forte. Então, quando ela repete a um outro tipo... São trilhas neurais. Ou seja, vamos pegar aqui o fio da mesa. Então, vamos pegar aqui o fio. Aqui uma ponta, aqui um neurônio, aqui é outro. E você fez o caminho pela primeira vez do medo, da insegurança. Meu pai gritou comigo e eu fiquei com medo. A professora chamou lá na frente e eu fiquei com medo. Começa a fazer uma trilha neural dentro da sua cabeça. Aqui, trilha. Fez. Só que ela vai crescendo. 1, 2, ficou com medo, não fiz de novo. Apareceu 3, 4, 5 e ela vai engrossando. E ela foi. Então você criou uma trilha neural que
toda a situação que aparecer para você, o que você vai fazer? Você vai ali, é ali o caminho que a sua mente, que o seu cérebro já mostrou para você. E aí você resolve fazer algo diferente. O que você faz? Neurônio com neurônio, você comunica aqui do outro lado e você cria a primeira trilha diferente. E você faz a primeira vez. Mas essa aqui é muito forte, ela está enraizada. Aí você faz uma vez, qual que é a tendência de você fazer? Você voltar para a trilha já conhecida. Sim. O seu cérebro, a principal função dele é cuidar de você e fazer com que você te proteger, que você não se arrisque, que você não faça nada. Então, ele vai fazer assim, vai para lá que é mais seguro, volta para ali. E você volta para o medo de novo e repete aqui. Então, por isso que é importante repetir, fazer 1, 2, 3, 4, 5. Daí você cria uma nova trilha de, olha, ela está fazendo vídeo, está falando em público, fez 1, 2, 3 e começa a ficar uma coisa natural dentro da sua cabeça. Só que essa outra trilha, ela nunca vai deixar de existir. Ela está ali. Imagine um caminho cheio de mato. Sim. O mato criou ali, mas ela está ali. Por isso que até em alguns casos, vamos levar para vícios, né? A pessoa às vezes fica 10 anos sem beber. E aí, de repente, o que ela pega? Acontece, perdeu o emprego. Uhum. E ela já está fazendo uma nova trilha de 10 anos aqui sem beber. Perdeu o emprego, não sabe lidar com a emoção, com o sentimento, para onde que a mente leva de novo? Para a trilha que ela fez aqui há alguns anos de, tipo, tá com um problema, não sabe resolver, bebe. Né? Então, assim, o medo é isso. É você instalar uma nova trilha. Então, superação, né? Como que você faz isso? Forte impacto emocional. Que é os treinamentos, né, que também trabalho com isso, né, e repetição, né, poxa, mudou, deu um novo significado, vai, agora é com você. Então, assim, não tem milagre, não tem fórmula mágica, né, que a galera fala assim, poxa, não, vai, é olhar, entender o que aconteceu, entender que pode ser diferente, dar um novo significado e repetição. Para mim, repetição é a chave para trabalhar qualquer situação, né, você desenvolve novas habilidades, novos talentos com a repetição. Eu vou chamar de Zé, tá? Fica à vontade, aqui não estamos em casa, né? Zé, mas assim, e como foi pra você a primeira vez que você subiu pra falar em público? Foi assim, era assustador, tá? Era assustador, a mão tremia, porque começa, né, quando eu entendi que eu tinha isso, né, eu falei, opa, mas ocorreu algo, antes de eu ter um instituto, eu fazia palestras para ajudar pessoas. Então eu me comunicava de forma voluntária, então assim, um dia eu escutei de um grande mestre da PUC, ele falou, cara, você é um vendedor de ideias. Ele falou, você não pode privar as pessoas de conhecer a sua história, de trazer, sabe, da forma que você comunica. Você tem que pegar e levar isso para frente, é dom e é de Deus. Ele falou, você tem que fazer. Então eu fazia muito isso para ajudar pessoas. Então fazia algumas palestras motivacionais no intuito de ajudar realmente as pessoas. E o que aconteceu com isso aí? Só que no começo, eu tinha medo, eu falava, então assim, eu evitava, então eu comecei fazendo, ia pra frente sem o microfone, não pegava, por quê? Porque às vezes eu pegava o microfone e a mão tava, né, balançando, porque eu não tinha esse conhecimento do desenvolvimento humano, então eu fui muito desenvolvendo sem o conhecimento primeiro, tá? Então eu pegava, mas eu entendi que eu precisava fazer. Falei, eu preciso, se eu quero quebrar isso, eu preciso. Então eu ia lá, nossa, o coração parecia que ia sair pela boca, né? Dava aquele desespero. Aqui chegava a ficar, né? Parece que a garganta fica grossa, nervoso, as mãos trêmulas, tal. E eu ia lá, mas eu fazia. Aí chegava, tinha hora que eu falava, nossa, eu não falei nada do que eu queria. Uhum. Aí, inconscientemente, eu comecei a treinar e falar assim, não, eu preciso respirar melhor, eu preciso falar mais devagar, eu preciso, sabe, nessa época eu tinha, hoje eu entendo que dentro de técnicas âncoras, né, que você vai lá, ancora, muda o seu estado mental. O que eu fazia? Eu fazia uma oração. Eu pedia para Deus, falava, Deus, que eu seja instrumento, que eu ajude as pessoas, né? Não vou entrar mais em religiosidade, mas assim, eu entrava dentro do que eu acredito e falava, poxa, que eu seja instrumento, que as palavras que saírem, né, realmente transformem as pessoas que estão aqui, tá? E aí aquilo me aliviava, eu já pegava, já entrava com uma força muito maior, não era só mais eu, né? Então entrava ali. Então isso me ajudou muito no começo, né, de coisa, não que hoje eu não faça, mas assim, eu digo assim, foi o principal, então eu pedi essa ajuda e ia lá e fazia. Aí comecei a pegar microfone, e aí começou a ficar uma coisa natural, eu percebi que eu gostava, eu falei, pô, ficou legal com o microfone, hein? Agora já dá pra falar, depois saiu os heads, né, daí melhorou ainda mais, mas assim, daí eu comecei e ficou uma coisa muito natural, então hoje eu não tenho essa preocupação, mas
a trilha tá formada. Por exemplo, eu fui fazer uma palestra uma vez que tinha de 300 pessoas da área da saúde, médicos e tal. E eu lembro assim que eu tava no camarim, e aí, né, tava lá o pessoal falando, tinha uma pessoa falando antes e tinha lá 300. E aí eu peguei, a autoridade, tinha psiquiatras, tinha médicos, uma galera da área da saúde. Aí eu falei, putz, daí eu peguei e fiz a besteira de ir lá e dar uma olhadinha, sabe? Aí eu olhei assim, uma galera, sabe, já, você via assim, todo mundo sério e tal. Eu falei assim, né? Falei, meu Deus do céu. Eu falei, e agora? Né? E daí o coração acelerou, e eu voltei lá naquela trilha de medo e insegurança. Falei, voltou o menino, lá criança ali. Eu falei, meu Deus, falei, olha aí, gente, eu tô aqui falando. E aí eu fui para um canto, daí entra as técnicas, tá? De programação neurolinguística, de comunicação, de oratória. Aí eu ancorei, parei, eu falei, eu estudei para estar aqui. Eu tenho capacidade técnica, habilidade para falar. E se eles estão aqui para me assistir, a autoridade sou eu. Sim. Sabe? Eu tive que sentir isso, porque a gente se diminui muitas vezes. A gente olha e fala, nossa, né? Porque estudou muito, porque fez. Mas eles estavam ali para buscar o que eu conhecia dentro da minha área. E aí eu entrei. Daí a gente usa técnicas, né? Mas naquele momento eu voltei a ser a criança insegura lá de trás, porque a trilha tá ali. Então você tem que se cuidar nesses momentos. Por isso a importância de conhecer de oratória, de técnica. Eu fui lá, já ancorei, já busquei, já mudei meu estado fisiológico. Falei, não, a autoridade sou eu. Aí entrei no palco, né? Chegando, né? Chega com a postura diferente, o olhar diferente. Eu lembro que tinha uma senhora, depois virou minha amiga, ela era psiquiatra, ela estava sendo uma das primeiras fileiras, e eu falava e ela fazia assim, né? Daí ela foi mesmo, né? Assim, sabe? Eu falava, nossa, daí eu olhava, tinha uns que estavam totalmente sérios, eu falei, aquele eu não vou, né? Aqui, né? Até firmar, até pegar segurança, e aí você, daí vai, entendeu? Então, assim, hoje ainda tem essa, tá lá, como eu falei, a trilha tá lá, mas eu sou, primeiro, eu sou apaixonado, e aí, tipo assim, nessa área da comunicação, de fazer palestras, eu tive diversas situações. Então, assim, eu fiz muito tempo por missão de vida, como eu falei, assim, realmente porque eu amava fazer. E eu lembro que um dia eu fui fazer uma palestra, tinha um jogador de futebol, que era amigo meu, nós nos encontramos e eu tinha sofrido um acidente. Eu, mesmo com o acidente, eu não parava. Eu saía, eu passei. Primeiro, a história do acidente, ela começa. Eu sofri um acidente de moto, né? Moto, velocidade e tal. Não tava na velocidade, mas aí é o seguinte: parei em cima de uma cama, era para eu ter morrido, um acidente muito grave, múltiplas fraturas, tal, todo aquele processo. Eu lembro que eu olhei pro médico e pedi assim: quanto tempo, né, que eu vou ficar parado? Falei, por todas as situações financeiras, né, família, profissional. Ele falou, prepara uns 90 dias da sua vida, que você vai ficar entre cama, cadeira de roda, tal, 90 dias. Ele falou, isso é imprescindível, vai acontecer isso. Aí eu falei, nossa, eu falei 90 dias, gente. Pra gente que tá aqui todo dia, né? Antes de começar aqui, a gente tava falando, nossa, o tempo tinha que ter mais horas no dia e tal. Imagina 90 dias sem fazer nada, né? Tipo assim, sem você poder fazer algo pra sua empresa, pros seus negócios, pra sua família e tal. Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, nossa, amor, vai ser difícil, hein? 90 dias. Eu falei, como que nós vamos fazer, né? A preocupação era até mais financeira, quase. Uhum. Aí, esse processo de 90 dias, ele durou um pouquinho mais. Ele durou 5 anos. Não foram 90 dias, foram 5 anos. Nossa, assim, que passou, né? Gente, quando você tá no meio do problema, mas assim, então, os amigos que iam visitar, no começo, eu tinha, graças a Deus, sempre tive muitos amigos, tinha galera, ia muita gente. Mas aí, vamos pensar assim, existe uma pessoa que sofreu um acidente, e vocês vão lá visitar. Eu vou lá visitar hoje. Aí você vai uma vez, 2 vezes, daí dá 6 meses, o cara continua. 1 ano, o cara continua lá. 2 anos, o cara continua. Por quê? Minha perna quebrava de novo o fêmur, e eu voltava, eu falava assim, tem aqueles jogos de tabuleiro que você joga, né? O tabuleiro, e você joga o dado, e tem uns que você fala assim, caiu na casa errada, volte ao início, né? Já jogaram aqueles jogos? Sabe? E acontecia isso, eu tava assim, 1 ano, fisioterapia, tudo, sabe? Preparo mental, porque emocional, espiritual, tudo preparado. E eu falava, agora vai. E aí eu caía na casa errada. E voltava lá pro começo de novo e começava. Então eu vi meus filhos passando por diversas situações, né? Eu falo assim, o Matheus, né?
O Matheus, ele tinha a oportunidade muitas vezes de jogar futebol com os amigos, mas ele não podia jogar futebol, porque ele tinha que empurrar a cadeira de roda do pai para um centro de fisioterapia, porque não tinha quem fizesse isso e tal. Então, assim, afetou geral, né? Tudo isso. E mesmo assim, eu ainda fazia algumas palestras. E eu lembro que esse jogador, ele falou assim, cara, fica na sua casa, ele falava, não sai, pelo amor de Deus. Ele falou, faz quanto tempo que você tá sofrendo você, sua família. Mas eu sempre, e não era por ego, era realmente porque eu precisava falar o que estava passando, porque algumas pessoas precisavam escutar. Então, assim, teve diversos momentos, assim, que a oratória, que ela fazia parte, colocar para fora. A minha história, ela precisa ser contada porque tem alguma pessoa que vai precisar escutar. A do Gustavo também, a sua também. Então você é responsável por isso. E por que eu estou falando? E nesse acidente, por nós sermos responsáveis, eu lembro que eu ia fazer uma abertura de uma convenção em Poços de Caldas. E eu sofri esse acidente. Então era um hotel, ia ter, 300 pessoas. E na época não tinha essa tecnologia que hoje que a gente está transmitindo. Eu lembro que eles fizeram uma gambiarra para fazer uma transmissão da minha casa para sair no telão lá da convenção no hotel. Mas nossa, foi feito assim, dentro do meu apartamento. E foi o primeiro dia que eu sentei, assim, que eu saí da cama e que eu sentei, muitas dores físicas, tal, assim, muita dor de verdade, assim. Eu lembro que eu quase nem falava, eu quase só chorava, porque estava abalado emocionalmente, tudo, revolta até com Deus por estar passando aquilo e tal. Eu lembro que ficou a minha família junto, eu fiz a palestra. Se você me perguntar alguma coisa que eu falei, eu não lembro uma palavra, né? Mas eu fiz. Eu lembro que eu chorei muito, porque tinha acontecido, assim, muitos sonhos estavam sendo interrompidos por causa desse acidente, um monte de coisa acontecendo, né? Eu estava no auge da vida, né? De você se ver em cima de uma cama, talvez sem saber se ia voltar a andar, né? Tinha um monte de coisa que estava ainda em segurança. E aí, beleza, eu fiz essa palestra. Depois de alguns meses, ou anos, eu nem lembro, eu estava em São José dos Campos, eu não lembro qual a cidade, e eu já estava de muleta num desses períodos e tal. E aí eu fiz uma palestra lá, e eu saí, daí a pouco saiu um cara correndo, falou, José, eu preciso falar com você. E aí esse rapaz eu não conhecia, ele falou, eu estava numa convenção e eu assisti a sua palestra. E ele falava, eu estava passando por um momento de depressão na minha vida. E após a sua palestra, ele falou, eu entendi a importância de continuar vivo, cara. Ele falou, quero te agradecer. Ele falou, porque hoje eu sou pai, hoje eu sou marido, hoje eu sou filho. Graças a ter te escutado, talvez eu não estaria vivo. Ele falou, posso te dar um abraço e tal? Então, assim, a importância. Lógico que não fui eu, é Deus, né? Que te usa, que te inspira e que te fala assim, mas nós temos essa mensagem. Talvez se eu tivesse ficado na cama, com as dores físicas, emocionais e me lamentando, sim, essa pessoa poderia não estar aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade aí. Uau. De comunicação. E esse acidente, Zé, faz quanto tempo que foi? Ela foi em 2011. 2011. Foi assim, foi... 14 anos. 13 anos, assim. Foram vários anos que se estenderam. Antes disso, até para chegar no acidente, eu queria trazer assim, uma história, como são histórias que inspiram. Eu passei... Porque tem momentos de dificuldade na vida da gente. Alguns anos antes... primeiro, eu tinha uma trajetória legal, de sucesso, com dinheiro e tal. E quando você eu falo assim, quando você é um salário alto dentro de uma empresa e o país entra em crise, você tem grande chance de ser convidado a se retirar, né, na empresa, sabe? Né? Porque são cortes necessários. Sim. E depois, para você voltar para o mercado de trabalho, é difícil. Por quê? Porque você... O mesmo padrão. Né? E outra, quando você vai fazer entrevista, a galera olha e fala, pô, o cara ganhava isso, tipo, né? Fala, não vai aceitar. Às vezes a pessoa nem te oferece já, né, com esse julgamento. Não, o cara não é, nem vão fazer proposta, que o nível dele é outro. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar muito tempo, não conseguia voltar para o mercado de trabalho. Eu falava, gente, como é que eu vou fazer para trabalhar e tal? E quando acaba o dinheiro, né, você vai entrar crise. Eu lembro que eu vendi carro, vendi tudo, a gente já estava quase sem nada. Eu tinha meus filhos muito pequenos. Eu falei, gente, e agora? Como é que vai ser, né? E aí começam as brigas dentro de casa, familiar, porque sem dinheiro as coisas ficam difíceis. Sim. Filho para... Nossa, era assim, tava uma fase bem difícil da minha vida. E eu lembro que um dia eu estava voltando de um momento até espiritual e eu estava andando numa avenida e naquele momento, assim, eu pedi para Deus algo. Eu falei assim, Deus, só não faça que eu perca a esperança. Eu só não quero perder a esperança.
não deixa acontecer isso comigo. Eu tô perdendo, eu tô ficando triste, sabe aquela conversa que você tá indo, só você e Deus sozinho ali, sabe? Eu falei, não faz isso, não deixa eu perder a esperança. Essa foi meu pedido. Aí continuei e tal. Indo pela manhã, no outro dia, nessa época eu morava na cidade aqui de Sumaré. Olha lá, tava numa avenida chamada Rebouças. A avenida principal, lá eu tava andando, era umas 22 horas. No outro dia pela manhã, a minha esposa pegou e falou assim, você tem que ir pra Campinas buscar um negócio lá que ela vendia. Então eu falei, putz, você deve ter que ir pra Campinas de ônibus, que eu tava sem carro, né? Eu falei, nossa, de ônibus. Eu falei, putz. Aí peguei, e ela falou um negócio, daí a gente discutiu já cedo. Eu falei, eu vou lá buscar isso aí. Então dá isso aí dá raiva, né? Sabe? Eu falei, daqui, eu vou lá buscar. E aí eu lembro que eu saí. Não que eu faça isso todos os dias, mas naquele dia eu fiz. Eu saí, eu ajoelhei. Ajoelhei assim, antes de sair. Tava saindo já na bronca. Aí eu ajoelhei e falei, e aí, Deus? Já não sou dos melhores. E você não ajuda? Eu falei, eu pedi pra você devolver a esperança. Eu falei, tá foda. Saiu um palavrão aqui, né? Mas sabe, tá difícil. Eu falei, eu fiz isso. Foi rápido. E eu saí e vim para Campinas. Chegando em Campinas, fiz o que tinha que fazer e entrei no ônibus. Naquela época tinha saído o celular. Era uns tijolão que tinha, sabe? Então, e dentro do ônibus tinha um cara com celular daquele. Essa história é bem marcante, assim, sabe? E aí, no meio, eu era vendedor, desempregado, pedi para Deus esperança e estava dentro daquele ônibus e tinha um cara com celular daquele dentro do ônibus, porque era estranho, era caro na época você ter andando de ônibus. Sim. E ele atendeu assim, alô! Ele gritava dentro do ônibus. Vocês estão precisando de um vendedor em Sumaré? Não. Eu sou montador. Tá, eu já entendi. Vocês estão precisando de um vendedor aí na loja, falou o nome da loja X lá. Tá, não, mas eu não deixei currículo nenhum, eu não sou vendedor, eu sou montador de imóveis. Ele falava assim, vocês estão de bobeira. Ele falava, tá. Aí ele desligou o telefone, né? Olhou pra mim, ele não tinha nenhum dente. Ele olhou assim, deu um sorrisão sem dente, assim, sabe, pra mim. Ele falou, os caras estão de bobeira. Ele falou, ligaram pra mim oferecendo serviço de montador lá em Sumaré, de vendedor. Nem vendedor eu sou. Daí eu olhei pra ele, eu dei um sorriso. Eu falei, eles não estão de... Não falei nada, eu só pensei, né? Eu falei, eles não estão de bobeira. É o meu Deus dando resposta às minhas orações. Eu só queria esperança. Naquele momento, aquele cara me devolveu. Eu falei, vendedor em Sumaré é pra mim, cara, não é pra ele. Sim. Era pra mim naquele momento. E aí eu saí correndo, saí do ônibus, desci, cheguei em casa, eu falei, estão precisando de um vendedor lá na loja X. Aí a minha esposa tinha brigado, né? Aí eu falei, inclusive eu larguei um cartão ali em cima da geladeira faz uns 15 dias. E lá também eles estavam precisando de um vendedor, mas você nem deu bola. Eu falei, dá esse cartão também, né? Tava todo feliz, né? Com a esperança devolvida. E eu lembro que eu fui pra dentro dessa loja. E o cara olhou e falou, poxa, não, meu supervisor vem quinta, era uma terça-feira. Ele vem quinta-feira e, poxa, você é um cara bom, a gente vai, sabe? Nossa, eu lembro que eu saí dali, né? Fiz de difícil, né? Fiz pose, não. Você tem quinta-feira, você pode vir para uma entrevista? Não, posso, tal, né? Mas por dentro eu queria fazer, sabe aqueles desenhos que sai pulando, batendo o pezinho? Eu queria fazer assim, eu me contive, saí correndo, parei num orelhão. Galera mais nova de novo, vai lá, digita no Google, né? É imagem, aqui que é o orelhão, telefone público. Liguei para casa, tinha telefone em casa naquela época, né? Liguei e falei, amor, olha, eu consegui uma entrevista, vai ser quinta-feira, porque nem entrevista me chamavam mais, né? Falei, poxa, e eu falei, agora eu tô indo pra Americana, porque lá, sabe o cartão que você deixou, eu tô indo pra lá. Eu fui pra essa outra empresa, e chegando nessa empresa, cheguei lá, tava o diretor da empresa, que me ensinou muito na vida, e ele falou assim, eu falei, eu preciso trabalhar. Ele olhou nos meus olhos e falou assim, eu preciso de uma pessoa que precise trabalhar. Eu falei, sou eu essa pessoa. Ele olhou assim e falou, começa quinta-feira. Eu, sabe, tipo, eu olhei assim e falei, é pegadinha, né? Será que é verdade e tal? Ele falou, traz a documentação e começa quinta-feira. Te dá uma oportunidade. Nossa, cara. Lembro que eu saí, eu chorei. Né, eu chorei assim, sabe, na rua, sozinho, liguei pra minha esposa e falei, você não acredita? Falei, cara, eu tô empregado de novo, porque eu sabia que era só uma questão de oportunidade pra eu chegar de novo aonde eu queria chegar, né? Uhum. E aí, assim, a minha trajetória, né? Eu precisava dar oportunidade. E aí fica a dica, né, aqui, né? Estar atento aos sinais.
A minha oração foi pedindo esperança. E aquela pessoa, né, sem dente, atendendo o telefone, dentro do ônibus, ele me devolveu a esperança. Né? Então, às vezes, você fica às vezes esperando, né, um sinal de Deus, alguma coisa aí, né? Tá no dia a dia, nas outras pessoas, no convívio, né? Estar atento, aberto a isso, a espiritualidade, né? E ali eu começo uma nova história. Eu me recoloco no mercado. Com 90 dias eu era o melhor vendedor do grupo. Dentro de um ano eu era o gerente do grupo. Com 2 anos eu era o melhor gerente do grupo. Aí eu me destaco, tal, né? Vou crescendo, né? Isso eu cheguei a vir para Campinas, assumo hoje. Depois eu vou para concorrência, né? Eu vou para concorrência, né? Assim, esses grupos que eu passo são o maior e o segundo maior do Brasil dentro do segmento deles. Então, assim, ano passado, uns 2 anos atrás, na época da pandemia, eu volto para fazer uma mentoria, uma assessoria com todo esse grupo, em uma outra posição, já totalmente diferente. Mas tudo aconteceu daí dentro, tipo assim, de estar atento, uma boa comunicação, né? Já tendo confiança no que eu fazia. Eu tinha certeza que eu só precisava de uma oportunidade, né? E aí me dediquei todos os dias e chego. Aí quando eu sofri o acidente, entro numa outra etapa de dor. Que a gente estava falando de renascimentos, né? Sim. Que você precisa renascer, encontrar força, né? Sabe? Putz, ou recomeçar, que é o nome do livro, né? Recomeçar sempre antes, né? Desses momentos de recomeço ou de renascimento, parece que você passa por umas dores muito fortes, né? E quando eu sofri o acidente foi um desafio, assim, porque estava realmente no auge, sabe? Acontecendo muitas coisas boas na minha vida e de repente me coloca em cima de uma cama. E ali trouxe o nível de consciência, né, de amadurecimento. Eu lembro um dia que uma pessoa foi me visitar, um terapeuta bem conhecido. Ele parou na janela de casa, estava do lado de fora, assim, eu na cama, né, porque o pessoal cansava de ficar lá dentro do quarto, né, saía lá para fora, tal. Daí o cara, ele falou assim, eu sempre fui muito de ler muito, né, e tal. Daí ele olhou e falou, não vi nenhum livro aí perto. Ele falou, você está revoltado com Deus? Daí eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você não está querendo buscar a melhora. Estou vendo que você está revoltado. Ele falou, senti isso, que eu não vejo um livro, não vejo você buscando nada. Né, você está no estado que você deveria, ele falou, estar aproveitando para evoluir. Ele falou, e você não tá olhando... Uma virada de chave. Né? Eu olhei, eu falei, cara, eu percebi inconscientemente que eu tava realmente revoltado com Deus, porque, pô, eu achava injusto tá em cima de uma cama, autoestima lá embaixo, né? Pô, você não poder fazer nada, né, em cima de uma cama. E aí, né, veio assim, alguns insights, né, que vem ali dele nesse momento. Eu falei, poxa, eu preciso reverter isso. E dentro desse processo, Gustavo, eu montei uma das empresas mais lucrativas da minha vida. Em cima da cama. Lembro que uma psicóloga me ligou aqui de Campinas e falou, tal, tem um negócio aqui pra você, uma amiga minha, e você quer? Eu falei, tá meio desanimadão em cima da cama, né, sabe? Eu falei, mas vamos. Eu vim aqui, olhei o negócio quebrado, sempre sabe aquela coisa que você olha, eu falei, isso aqui vai dar certo. E eu pedi carona para um amigo meu me trazer de cadeira de rodas, e eu comprei sem falar nada para ninguém, tipo com a minha esposa, com ninguém, peguei e comprei. Só falei assim, você fica minha sócia, pelo menos eu não tenho dinheiro para comprar tudo, eu preciso de alguém que me ajude, porque eu falei, preciso de gente aqui para me ajudar, você cuida do operacional, eu vou cuidar do comercial, e aqui do administrativo fica comigo no negócio que vai dar certo. Ela falou, não, eu fico, pelo menos uns 90 dias eu fico. Então eu falei, daqui 90 dias qualquer coisa eu compro outra parte sua. Com 90 dias eu não queria vender a parte dela mais, mas eu comprei do mesmo jeito. Eu não queria mais vender porque o negócio já tinha mudado. Mas a primeira... Quando conversou com a minha esposa, ela olhou e falou, não acredito que você comprou isso. E ela falou assim, como que de cadeira de rodas, né? Como que de cadeira de rodas, sem carro, como que você vai fazer, cara, para cuidar do negócio? Você não consegue nem tomar banho direito, né, sabe? Sozinho, né? Eu precisava, o Eugênio, que vocês já conheceram, o Eugênio, muitas vezes, ele ia lá em casa para me dar banho, para me tirar da cama, para colocar. Foi um anjo que Deus colocou aí na minha vida, né? Até hoje somos grandes amigos, aí a gente brinca aí sempre. Gente boa. Muito, assim, o cara que apareceu na minha vida, assim, sabe, aquele que Deus falou, toma, esse cara veio pra te cuidar, sabe, ele só não é bom motorista, isso aí tem que ficar gravado, sabe? Eu já sofri muito, evoluí também ao lado dele, isso aí tem que, vou mostrar depois pra ele esse vídeo aqui, então foram momentos, assim, que eu tinha a escolha de ficar de mimimi, de ficar, né, comigo, ou de realmente falar, não,
eu preciso fazer algo. O que eu tenho é isso que eu tenho. Minhas pernas estavam quebradas, né? Tava ali, eu não tinha movimento físico, mas eu conseguia, a mente não parava, né, para fazer isso. E nesse processo, então, também aconteceu algo antes. Que um dia eu estava olhando na internet, o computador, a questão de você acreditar, de mentalizar, de trazer coisas positivas. Independente da sua religião, do que você acredite. Meu sobrenome é Boito. B8. Né? Se você colocar é um B e o número 8. Né? Eu nunca tinha parado, não tinha percebido isso. E eu estava olhando lá algumas coisas na internet e apareceu um negócio lá que chamava A7. E era um lugar... B8, tá. Olha só, A7. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, oxe, meu nome é B8. Né? A7, B8. Meus filhos estavam se brincando lá, eu falei, olha isso aqui. E era um lugar incrível, bonito, tinha 20 mil metros quadrados. Uma coisa assim, sabe? Lindo o lugar. Eu olhei assim, eu falei, esse negócio um dia vai ser B8, não vai ser A7. Aí, beleza. Olha só como que é o negócio. E eu falei aquilo... Assim, sabe, né? Naquela euforia, nossa, que lugar bonito e tal, e era dentro de uma coisa que eu buscava fazer. Beleza. A mulher me oferece um negócio aqui, em Campinas, eu compro. Com 90 dias já estava assim, ficou pequeno, e eu morava em Itatiba, tinha um problema de deslocamento, falei, não, vou mudar para Itatiba. Mudei o negócio para Itatiba, com mais, sei lá, 3, 4 meses, o negócio cresceu demais, e um dia veio um amigo lá me visitar, vendo, eu falei, cara, eu preciso de um local maior. Falei, aqui já tá pequeno, já tava em busca do terceiro local. E aí ele pegou e falou assim, Zé, ele falou, eu não conheço, mas eu ando muito, né? Na segunda-feira ele trabalhava com conserto de computadores, e ele estava consertando o computador em uma loja no shopping. A menina pegou e falou assim, pai, eu não queria confusão com o Alexandre. Com a Alexandre. Não, pai, a gente brigou, a gente se separou. Eu não queria colocar uma empresa assim, exatamente no segmento dele. Seria legal se fosse uma assim, a que eu tinha. E o cara tava lá arrumando os computadores. Acabou de arrumar, ele falou assim, não que eu tava escutando a conversa, mas você falou, tal, eu conheço um cara que talvez dê certo. E aí, eu sem saber de nada, onde que era o local, tal, era o local. A7, o que acontecia? O local era de uma pessoa. Da família da esposa. E o negócio era do marido. Eles se separaram, ele tirou o negócio e o local estava vazio para alugar. 20 mil metros na época quadrados, que era um lugar lindo, maravilhoso. E aí, quando eu cheguei na porta, né, o cara me ligou, tem um negócio para você ir ver, tal, que eu olhei, que era gigante, né, você abria assim, imponentes, coqueiros, tal, eu olhei e falei, cara, esse é o lugar. Eu falei, cara, como que isso aqui tipo, tá fechado, né? Aí depois eu descobri toda a história. Aí eu fui conversar, o cara me mostrou, mas antes de sair de casa, eu falei pra minha esposa assim, Medina, porque muito legal trazer isso aqui. Eu falei assim, se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, não vai acontecer. E aí eu fui. Aí chega lá, nossa, era muito caro, né? Tinha um monte de coisa. Eu tinha que pagar a multa do lugar que eu tava, né? Rescisão de contrato. E eu fui colocando todas as dificuldades pro dono. Ele falou, não, mas isso aí eu abaixo, eu te dou carência e tal. Eu falei, nossa, o negócio tá ficando bom. Mas era, tipo assim, naquela época, eu não lembro se era tipo 12 mil reais o aluguel. Era um valor bem alto para aquela época. Sim. Hoje ainda é um valor assim. Sim. Daí eu falei, poxa. Aí eu falei, cara, eu pagava na época acho que 5 ou 6. Então eu falei, putz, é o dobro, é um passo grande que eu vou dar e tal. E eu ali conversando, mas cheio de insegurança. E aí, daí eu falei assim, beleza. Eu falei, se eu ficasse com o negócio, porque eu falei, quem que vai ser meu fiador? Um negócio desse aqui, né, cara? Não é... Primeiro, qual que é o meu amigo que ganha acima de 30 mil né, dentro da minha rede de contatos? Tava ali, eu falei, primeiro, quanto sobra? Quantos que vai querer ser meu fiador pro negócio desse? Porque não é assim, né? Vamos sim, né? Eu falei, pra vir ali, assumir um negócio. Aí eu tô ali pensando nisso e tal. Eu falei, se eu ficasse com o negócio, quais as exigências? O que você exige, né? Pra fiador, pra tudo dele. Ele pegou, olhou pra mim, Gustavo, abriu minha mão. Ele tinha um molho de chave muito grande, que era muito grande, muitas partes. Ele colocou na minha mão assim, olhou assim. Ele falou, tô vendo que tô falando com um homem sério. Se vira para me pagar, o negócio é seu, depois passa seus dados para fazer o contrato. Não precisa de nada não, só me passa seus dados, eu vou fazer um contrato, o negócio é seu. Eu olhei assim, mas eu lembrei o que eu falei em casa.
Eu falei, se é de Deus, vai acontecer. E aí aconteceu, entendeu? Daí eu peguei, eu falei, agora é só a gente trabalhar, sabe? E pagar. Bora fazer ali, já saí correndo, já fui entregar outro local, rescisão, aquela loucura, né? Que você é empreendedor, você sabe, vai e ali surge, graças a Deus, assim, a gente tem muito sucesso e, enfim, então assim, são histórias que aparecem, né? Que eu acredito que inspire as pessoas, porque era um momento de dificuldade. Se eu não tivesse saído de casa aquele dia, de cadeira de roda, liguei para um amigo, pedi um favor, falei, você me leva em Campinas? Eu não tinha como ir. Ter a humildade, que tem momentos que a gente não consegue, sabe, fazer sozinho, né? E é difícil. Talvez alguma pessoa que está assistindo agora pode estar passando por um momento de dificuldade e acreditando que ali acaba tudo. Porque teve momentos que eu pensei, eu falei, cara, não será que... Eu tinha momentos que eu estava andando no carro, sabe? No banco de trás, assim, né? Porque estavam me levando e tal, e aí eu olhava uma pessoa correndo, e eu gostava de esporte. Eu olhava aquela pessoa correndo e eu falava, cara, será que um dia eu vou conseguir correr? Será que um dia eu vou conseguir andar de novo? Porque eu não conseguia, eu andava, quebrava, voltava pra cama, uma cirurgia agressiva, né? O fêmur inteiro, tira a placa, quebrei 5 placas, né, do fêmur. E aí, assim, eu lembro que o primeiro dia que eu fiquei em pé, eu peguei assim, com muito esforço, me segurei numa janela, fui levantando, deve ter durado 2, 3 segundos isso, assim. E aí eu caí de volta na cadeira de roda, ali tava, minha mãe era viva nessa época, todo mundo chorando do lado, eu chorando, né, que eu consegui ficar em pé pela primeira vez. Porque muitas vezes nós não damos valor, né, de levantar pela manhã, colocar o pé e sair andando para pegar um café, para pegar água. E putz, eu falava assim, Deus, né, eu falei, putz, será que um dia que um médico olhou para mim e falou assim, você não vai voltar a andar, você é um aleijado, né? O cara falou, você não vai, né, sabe? Eu voltei a andar, voltei a fazer academia, subo escada, que ele falou que eu não ia subir escada, tá, sabe? Ainda com dores de vez em quando, mas assim, e algumas pessoas, talvez próximas de você, vão pensar isso, que essa fase é tão ruim que ela não vai passar, mas passa, tudo passa. Momentos bons e ruins, né? Então teve momentos que teve assim, era eu e Deus, né? A família, a base, muito importante, né? Mas eu falo assim, mas tinha vezes que a minha mulher tinha que estar correndo para trabalhar para poder sustentar a casa. Meus filhos estavam ali cuidando e eram crianças pequenas, não tinham nem a noção do que estava acontecendo direito, né? Sabe? E eu ali com os meus pensamentos, né? Com a mentalidade, ou que ela poderia ser positiva ou negativa. E então assim, a importância de você se cuidar, de estar em ambiente com pessoas boas e estar cercado de pessoas boas. Eu tive o privilégio de sempre estar cercado de pessoas boas, né? Assim, sabe? De pessoas que me ajudaram. Mas eu também já fiz um dia. Acredito que vocês fizeram também. Faz parte da corrente do bem, Zé. Faz, né? Sim. Eu tenho... Antes do acidente, 3 anos antes aproximadamente, teve um cara que sofreu levou umas pancadas de ferro na cabeça. A tentativa de assalto lá deu traumatismo craniano, deslocamento da massa cefálica. O cara tava mais ferrado que eu, sabe? Na época. E eu mal conhecia ele, mas eu decidi, vai ser um café aqui, gente. Vai sair um café da Medina aí, ó. Café Medina. Eu vi aqui, saiu o cheiro, né? Eu falei, eu falei, Medina do céu. Você falou café. Eu falei, olha, esse aqui é top. Esse daqui é de grife, Zé. Tô vendo aqui, cara, que coisa linda, né? O logo bonito, cara. Parabéns pela escolha aqui. E aí? Tá bom o café, Zé? Agora tá trovado o café, Zé? Olha, você tem que vir pra cá conhecer, viu? Eu sou privilegiado, eu tô tomando aqui hoje, gente, né? Só uma pausa. Tem açúcar lá? Eu tomo sem açúcar. Você toma sem açúcar? Sem açúcar. Tá aqui é só galera fitness. Porque eu servi o café depois que eu lembrei que... E o cara faz aquela cara feia, né? Tipo, imagina, tá ótimo. A pessoa tá ótimo. Tá ótimo, sem açúcar. Nada, tá ótimo de verdade. É com sabor de café mesmo, né? É o sabor do café. Sem açúcar, sem nada, sem um adoçante. Eu detesto adoçante. Com o pessoal depois do pessoal do adoçante vai me criticar, vai anular aqui. Voltando lá esse menino ele levou, eu não conhecia muito ele, mas eu naquele momento da minha vida, eu dediquei a minha vida a cuidar dele, entre aspas. Então no final da tarde, eu ia lá e falava assim, vamos dar uma volta? Ele falava, vamos, e ele andava devagar, com o pé todo torto, né, sabe, porque tinha perdido os movimentos, as mãos todas tortas dele, ele não tinha visão legal, ele não conseguia enxergar, e ele falava assim,
o médico falou que eu não vou conseguir voltar a ser normal, ele falava. Eu falava, nunca deixe que ninguém fale pra você que você não pode, que você não consegue, que você não merece. Você vai voltar, cara, a gente vai voltar, vamos andar aí. Eu dava umas voltas, demorava, né, que ele dava os passos bem devagar na quadra. Eu levava ele pra minha casa, a gente sentava no final de tarde. Aí ele começava a falar alguma coisa, ele esquecia o que tinha falado. Ele falava, desculpa, é que eu não lembro das coisas e tal. Falei, você vai voltar, fica tranquilo, fala aí, conta aí e tal. E ficava conversando. E eu dediquei algum tempo, eu não tô falando pra me engrandecer, vocês já vão entender onde vai chegar. Aí beleza, só que mudou o jogo. Era eu e o Eugênio lá conversando comigo, o Eugênio cuidando de mim, minha família, todo mundo próximo ali, né, dando essa força. E aí, um dia eu fui ao médico, o médico acabou comigo. Ele me destruiu, né? Falou lá que eu ia estar aleijado, que não ia voltar a andar e tal. E aí, nesse dia, eu tava no quarto chorando, o Eugênio tava junto comigo. Tava nós dois só lá, eu chorando, porque, putz, a autoestima vai lá embaixo. Imagina, a pessoa te chama de aleijado, que você não vai voltar a andar e tal. O médico foi infeliz naquele dia, devia estar com algum problema. E aí, o que naquele momento aconteceu? Tocou meu telefone. E era o cara lá de 3 anos atrás. Olha como que é as coisas. Aí ele pegou todo feliz. E aí, Zé, tal, como é que você tá? Sabe que dia que é hoje? Tal. Minha vontade era falar, um dos piores dias da minha vida, né? Porque tava ali chorando. Eu falei, fala aí e tal. Eu falei, cara, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, tô em cima de um telhado trocando a calha. Gente, em cima a calha fica no lugar mais filha da mãe da casa, lá na ponta. Lembra que o cara não andava? Ele tava trocando a calha em cima de um telhado e lembra de mim. Daí ele fala assim, eu tô te ligando porque hoje faz 3 anos do meu acidente. E eu tô trocando a calha. E eu só liguei pra te falar uma coisa. Nunca deixe que ninguém fale pra você que você não pode, que você não consegue e que você não merece. Uau! Aí como eu tô agora com vontade, chorei, né? Chorei e eu falei, já entendi, Deus. De novo, estar atento aos sinais. Né, estar atento aos sinais. De novo, me veio ali, eu falei, poxa, eu já entendi, né? É passageiro, eu vou voltar a andar, eu sei, sabe, que vai dar certo. E deu, né? Tô aí hoje, lógico, ainda com algumas dificuldades, mas que é normal, mas eu consigo levar uma vida normal, fazer academia, né? Postar as fotos lá, né? Hoje tá pago e tal. Assim, né? Nos palcos, né? O Alfredo brinca, ele fala assim, cara, quando eu vejo você pulando do palco, eu falo, pelo amor de Deus, Esses dias eu mandei uma foto eu tava com dores, falei, será que quebrou de novo, né? Aí eu fui e mandei pro Alfredo, né? O Alfredo também tem uma história de superação incrível, né? Que é o Alfredo Tanimoto. E aí eu mandei pra ele falou, meu Deus, quanto parafuso, Zé. Ele falou, você é louco, você tem que parar de pular do palco. Eu falo, não, tá tudo certo, tá tudo bem e tal, né? Mas assim, hoje, graças a Deus, eu consigo, né? E consigo agradecer por isso também. Sou muito grato. Lógico que eu falo assim, eu sou uma pessoa incansável. Eu falo assim, eu sou uma pessoa incomodada, não acomodada, né? Mas sim, incomodada sim. De querer algo mais, mas eu sou muito grato também pelo que eu tenho, pelo momento, por tudo que tá vivendo, né? Como eu falei no início aqui, que a gente começou. Estou feliz de estar aqui, né? De poder escolher. Pô, nós somos privilegiados, essa hora da tarde, numa sexta-feira, né? Poder, sabe, tá aqui, batendo um papo, tomando um café delicioso, né? Poxa, sim. Pra pouco, estar entre amigos, né? Contando histórias que com certeza vão inspirar pessoas. Então, é um privilégio, né? É um privilégio. E Zé, tipo, é aquilo que a gente sempre fala, né? Tanto eu quanto a Medina, esse daqui é o 15º episódio que nós estamos gravando. Parabéns, e que top. Cada episódio é uma mentoria. Então, assim, tá nesse ambiente e ouvindo essas histórias, cada ser humano ali com a sua história, com as suas particularidades, mas acaba sendo uma mentoria para nós, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, você passando aqui alguns insights aí que você teve, nós vivemos coisas similares com a escola, em relação a ponto, tal, que entra para um outro momento, mais casa, sabe? Então, o que você fala de estar atento aos sinais, que se você tiver... Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir o seu Imersão Águia, que eu levei a galera da escola, você falou uma palavra que eu vi que virou a chave ali de todo mundo, inclusive a minha. Olha que top. Se permita. Já que você está nesse ambiente,
se permita a aprender, a extrair o melhor que tem aqui. E aí você começou a falar ali. Eu falei, galera, no primeiro intervalo lá que você deu, reuni com o pessoal da escola, eu falei, essa é a palavra, se permita. Nós estamos aqui, é o que você falou agora. Vamos desfrutar, vamos fazer amizades, networking, aprender tudo que tem que aprender. E todos voltaram renovados. E eu queria entrar nessa etapa aqui com você. Você é o CEO do Instituto IN. O Instituto IN faz eventos aí em todo o Brasil, em todo final de semana. Eu sempre tô ali. De semana também, viu? Durante a semana agora de também. Semana, final de semana. Verdade, o último que eu fui assistir foi o quê? Quarta e quinta? Quarta e quinta, empresarial. Semana que vem, Alphaville, terça, quinta-feira também. Já fica o convite pra vocês, né? E quando que começou? Estaremos lá e, Zé, a gente sempre acompanha você. Sei disso, quando estamos aqui na região, vamos lá pessoalmente assistir. E quando que entrou o Instituto IN na sua vida? O porquê que entrou? Vamos lá. Primeiro, eu como lembra o amigo que falou que eu era um comunicador, eu acreditei nisso. Eu falei, eu acho que eu sou bom nisso aí, no que faço. Pessoal, eu comecei a ir e eu via que as pessoas saíam, eu tinha muito retorno, muito feedback. As galera falavam, cara, nossa, meu Deus do céu, foi muito legal, foi muito top. Sabe, eu falo assim, aquele momento, eu recebi ontem um vídeo do Moreira. Sabe, Moreira, eu vi ele postando no TED e tal. Sim, e ele falou assim, Zé, quando eu acabei a palestra, a galera levantou todo mundo em pé, sabe? Putz, aquela explosão. E eu sentia muito isso. Quando eu fazia, que eu acabava, tipo, a galera, uau, né? Eu falava, putz, cara, eu acho que eu sou bom mesmo nisso aí. Fui acreditando, eu fazia de forma amadora, né? Não era profissional. E aí eu falei assim, na época começou a surgir Mário Sérgio Cortella e o Karnal. Uau. Começa a surgir. Aí eu falei, vou trazer esses caras para Campinas. Aí fui conversar com um amigo, com o Daniel. Eu falei, Daniel, vou trazer esses caras aí, o que você acha? Ele falou, Zé. Ele falou, cara, por que você é um bom comunicador, por que você não vende você? Você já tem uma galera que sabe que curte você, que tal, né? Ele falou, vende você. Eu falei, mas como que eu vou vender? Ele falou, tem um sistema que chama imersão. Você precisa conhecer como funciona isso. Eu falei, vou ver. Quando as pessoas te falam, vou ver, é porque ela não vai ver, tá? Ela só tá te enrolando, fala, vai ver, tá? Vou ver, vou pensar. Não, ela não vai. Aí ele falou, você vai ver? Ele já sabia, né? Bom vendedor também. Ele pegou e falou, acabei de comprar aqui pra você, comprei pra você e pra sua esposa. Aí depois você me paga, vai lá pra conhecer. Falei, filha da mãe, comprou um negócio e agora vou ter que ir nesse negócio, né? Tava bronqueado, né? A vida correria, sempre aquela coisa. Aí, mas fui lá pra conhecer como modelo de negócio. Fui lá para entender como funcionava. Na hora que cheguei olhando tal, dentro de uma dinâmica, eu me permiti. E dentro de uma dinâmica quando eu era criança, eu participava de movimentos religiosos, retiro de igreja e tal, e dentro do retiro, eu lembro que tinha uma dinâmica lá, sabe, à noite e tal, que foi muito emocionante. E aí eu olhei assim, eu era adolescente, e falei, um dia eu vou fazer isso na minha vida. E naquela dinâmica, dentro da imersão, eu voltei lá na infância, eu falei, cara, era isso. É isso aqui que eu falei quando era criança lá dentro do retiro. Sabe, quando você vê todo preparado, os telão, todas as coisas, eu falei, cara, era isso. Porque eu venho do movimento religioso, eu fui assim, dentro de uma religião específica, eu fui coordenador diocesano, diocese e tal, levei muito movimento dentro de movimentos religiosos. E aí, mas não era totalmente fora, porque eu falei, eu queria atingir um público geral, não, sabe? E quando eu vi aquilo, eu falei, é isso aqui, sabe? Eu falei, ele juntou a missão de vida com o negócio, com o propósito e tal. Eu falei, cara, é isso, eu vou atrás disso aí. Daí eu fui estudar. Aí eu fiz muitas formações de programação neurolinguística, eu fiz muitos coaches, eu fui entendendo, fui bebendo um pouco de cada fonte para entender, para daí criar a minha metodologia. Eu falava, esse é legal, esse não é, aprendi com uns, aprendi o que fazer, o que não fazer, né? E você foi desenvolvendo, eu falei, agora tá preparado. E dentro de uma formação de PNL, de programação neurolinguística, tem um exercício onde você faz um planejamento para sua vida para 3 anos. Então você coloca lá e você traz isso assim, e fica muito nítido. Você realmente desenha a sua vida para onde você está indo. E aí lá eu coloquei a criação do Instituto IN. Quando ia ser
Daí eu falei, ó, vai ter as formações, o treinamento choque. Nem existia o choque. Nem existia nada. Eu tinha, sabe? Eu falava, vai ser assim. Estava mentalizando. Tava ali. Eu desenhei 3 anos. Muitas das coisas aconteceram antes dos 3 anos, tá? Muitas aconteceram. E aí eu peguei e eu fui em busca. Daí começa o dia da primeira imersão. A primeira imersão eu fiz no espaço 301. Sabe? Aquele que a gente foi lá do Juliano lá. Que lugar eu tenho assim emoções. Eu lembro assim, a minha mulher falou, meu, você não estava nem preparado para aquilo, sabe? Porque realmente eu acreditei muito, eu falei, eu vou para cima, eu vou executar. Tudo que eu peguei eu preciso colocar em ação agora e trazer realmente para minha vida. Eu acreditei, eu vivi, sabe? A programação neurolinguística, né? Todas as metas, tudo. Eu falei, eu sou prova que funciona, que existe, porque eu falei, não, isso funciona, eu vou aplicar na minha vida e vou colocar. A diferença do José Carlos, né, do Instituto IN, do sucesso, de onde eu cheguei que eu coloquei em prática, eu fui para ação e a galera ficou lá, tipo assim, na teoria, não colocou em prática. Muitos, né, depois assim, para finalizar, que tem uma parte, mas eu começo a primeira imersão, então comecei, coloquei em prática. E eu lembro que nós vendemos o treinamento choque, e não existia o treinamento choque, né? Existia na minha cabeça, né? Depois eu teve um treinador chamado Tom, ele passou. Eu lembro que um dia nós estávamos indo para Piracicaba e nós desenhando dentro do carro, assim, as dinâmicas, como que ia ser. Uma parte foi ali dentro do carro, fazendo, sabe, as coisas, qual dinâmica que ia colocar, em qual momento e tal. E aí o Eugênio, quando aconteceu o primeiro choque, o Eugênio tá lá, ó, você vê. Hoje virou meu amigo, foi o primeiro cara a saber do Instituto IN, né? Eu falei, ó, e acreditar. Ele falou, quanto precisa de dinheiro? Eu tenho um pouco, eu ajudo para fazer, sabe? Um cara, né? Parceiro, brother. E aí, quando nós fizemos o primeiro treinamento Shocking, porque é um grau de dificuldade, por que eu falo? Porque envolve muita coisa. O Shocking é fora da curva mesmo. Quando acabou, ele olhou assim, tava toda a galera conversando, acabou o treinamento, já todo mundo indo embora, ele falou, não sei quem era mais louco, ele falou. Você que vendia uma coisa que não existia, ele falou, ou nós que acreditávamos e tava junto com você vendendo isso aqui. Ele falou, cara, que loucura, e ver essa galera sair daqui dessa forma agora, assim, transformada, mudada. Ele falou, cara, isso aqui é mágico. Daí ele falou uma palavra, ele falou, Zé, eu faria o resto da vida isso aqui sem ganhar R$1. Porque não se trata de dinheiro. Ele falou, cara, isso aqui vai muito além, entendeu? Assim, então o Instituto IN, ele nasce de um sonho, né, de alguém que realmente acredita, que busca, que vai colocar em prática e se junta a pessoas do bem, que buscam fazer o bem, que foi chegando outros, e quem não é do bem também chega, fica um tempo, vai embora, e outros ficam, e passa. É assim, é um processo natural, né, de tudo. E aí, o que acontece? E aí foi firmando, e eu fui assim, buscando muito, me posicionei como sendo quem mais realiza treinamentos aqui no interior do estado. Então, assim, a gente fez muito. E foi, e assim, o que me movia? Porque muitas vezes, Gustavo, eu cheguei, por vocês são empreendedores, vocês devem ter passado por momentos de dificuldades assim dentro da empresa, que é muito difícil. Sim. E de eu chegar em casa, porque eu fazia um evento. Fiz o evento, investi dinheiro, criei uma expectativa, daí chegava lá no evento, as pessoas que iam lá saíam, nossa, transformadas, caramba, tipo, primeira imersão que eu fiz eu tinha 140 pessoas, acho que era a primeira, então assim, a gente começa, sabe, putz, muito legal, e aí as pessoas saíam de lá, nossa, acontecendo transformação na vida de esposa, mãe, filho, perdão, um monte de coisa acontecendo, você fala, caramba, só que as pessoas saíam transformadas, felizes, coração cheio. A minha equipe saía totalmente, sabe, feliz, coração cheio. Putz, estamos transformando a vida das pessoas. E aí chegava a hora de chegar em casa. Daí até um dia eu falava assim para as pessoas. Eu falei, imagina você trabalhar 30 dias, sei lá, você ganha R$10.000. E aí você ganha R$10.000. Então a sua família tem a expectativa que vai chegar no dia 5, quinto dia útil, você vai chegar com R$10.000 em casa. E aí eu chegava em casa, daí minha esposa, meus filhos, e aí, como foi? Eu falava, então, 15 mil de prejuízo. Eu vivi o sonho, eu vivi as pessoas transformadas, mas eu trazia um prejuízo financeiro para dentro da minha casa. Cara, isso aí, para você poder resistir, superar. Então, assim, muitos empreendedores às vezes acreditam que vai ser... porque o empreendedor ele tem essa falsa ilusão que vai montar um negócio que vai ser assim, vai dar tudo certo, né? Sim. Vai ser mágico. Poxa, não é assim, né? Então, assim,
todo um processo para chegar onde chegou, né? Foi muita dor, foi muito, sabe, de acordar pela manhã e sentar na cama e ter aquelas conversas com Deus, falar, poxa, Deus, por que disso? Mais um prejuízo, poxa, sabe, me mostra o que está acontecendo, né, sabe, de pegar e falar, de você sozinho, com você mesmo, que eu acredito que você já deve ter passado esse momento, né, de falar, e aí, continuo? Vou parar? Né, como que vai ser? E aí dentro disso aí, né, eu sou muito, eu falo assim, resiliente, persistente, eu sempre fui de acreditar, eu falo, independente do tamanho da pancada, eu reajo muito rápido, eu não fico ali, meu Deus do céu, foi 15, né, beleza, vamos correr atrás de recuperar isso aí, vamos pra frente, e eu sempre fui isso, e às vezes vinha outro de 15 já na sequência, e foram diversas pancadas, né, então assim, o que fez, eu acredito assim, se tornar um instituto hoje, a gente continuar no mercado, né? Eu estava falando antes daqui, momento de mudança, de reestruturar os produtos, mudança de mercado, quem ficar parado é engolido, se você não mudar, né, você tem que ter essa visão. Então assim, eu acho assim, o que somou foi tudo desde lá do José Carlos em cima da cama, do José Carlos, empreendedor, empresário, né, o pai e tal, é a resiliência, né, de se reinventar rápido e tipo assim, sempre, eu falo assim, incansável, talvez, né? Eu falo assim, nossa, a idade tá chegando, tá pegando, mas eu falo assim, eu não me enxergo com a idade que eu tenho. Eu tenho a maturidade, mas assim, a parte física, o brilho no olho, o sonhar grande, né? Eu continuo, eu falo assim, todo dia eu sou motivado a isso. Então assim, só que a parte física também vai pegando, né? A gente vai tem que entender a idade que tem as coisas. Então meu planejamento hoje já começa a ser um outro, né? Para me posicionar de forma diferente, para poder trabalhar menos, aproveitar mais a vida, aproveitar a família, aproveitar os momentos de lazer. Então tem que ter tudo isso, né? Esse equilíbrio de tudo. Acho que é isso. Top, né? E a gente fica aqui ouvindo, e igual você falou, você viu muitas coisas que se encaixou assim na sua história. Eu como mãe, né, o Davi foi atropelado, aí eu tive que parar também e ficar em casa com ele, era só eu e ele. Então é um processo, né? Então você falando, quando eu consegui ficar em pé, eu lembrando da vida no primeiro passo dele sem muleta, né? E a gente que tem muita fé, se apega a Deus, né? Então assim, nossa, me levava toda hora lá. Aí você falou das coisas de pedir para Deus ter esperança. E isso recentemente aconteceu comigo, porque eu tava procurando um fornecedor justamente de café e tal, e aconteceu um acidente comigo, bateram no meu carro, e o rapaz que bateu no meu carro era um especialista em café. Olha só. Então assim, lá vem a esperança. E aí eu falei pro Gu, mesmo que não der certo com ele, reacende a minha esperança. Exato. Então, pra que não morra. Aí quando você falou, eu fui na outra empresa do cartão, eu falei, cara... Você viu, não era? Exato, mas assim, reacende a sua esperança. Então a gente vive isso. Então, conforme você vai falando, a gente vai se identificando, né? E naturalmente, Deus vai colocando as pessoas certas, né? Exato. Interessante isso, porque você fala, são coisas que quando menino, você falou, olha, eu quero fazer isso, né? E tudo foi conspirando para você conseguir chegar onde você estava, mesmo com a dificuldade, você não parou, não desistiu. Poxa, imagina um rapaz da calha, né? Olhar, gente... Sim. São coisas que mexem com a gente, mas que a gente vê que você realmente viveu tudo isso com essa esperança e fazendo, né? Exato, sempre em movimento, né? Esperança não de espera, mas esperançando, né? Fazendo, agindo, avançando. Hoje eu consigo trazer essas histórias, né? E motivar outras pessoas, né? Então, assim, como líder, você foi muito feliz, né? E primeiro a gente precisa ser para ter, né? E o ser para ter, às vezes a pessoa vai no material, fala assim, às vezes você precisa ser uma pessoa boa para ter pessoas boas ao seu lado. Sim, né? Então, sim. Né? Então, assim, quando eu escutei a primeira vez ser para ter, eu me liguei até ao material. Depois que eu fui entender que era muito mais profundo, né? E dentro de empresas eu passei, e assim, eu tenho um orgulho, posso falar assim, de ter criado muitas pessoas. O Gustavo falou aqui no começo da questão do trazer para os palcos. Eu, quando eu trabalhava dentro das empresas, eu dava oportunidade de formar. Tipo assim, eu era gerente de uma empresa, eu formava outros gerentes. Então, assim, quando eu voltei a fazer mentoria, eu cheguei numa empresa, tipo, por exemplo, tinha 26 gerentes, de lá tinha quase 50% tinha passado por... fui eu que formei. Tipo assim, é muito legal isso, você chegar na empresa assim e falar, cara, os caras falam, tudo cria sua, né? Tudo aquilo, e é muito legal. E a pessoa, putz, cara, eu quero agradecer, você fez a diferença. Quando eu voltei para um grupo,
E eu lembro de um dia, eu queria trazer isso aqui também, que eu parei num posto de gasolina com a minha filha, ficou marcado isso aí, eu falo quase em todo podcast, toda a história, por quê? Eu parei para abastecer o carro, e aí chegou um rapaz e falou, você é o José Carlos Boito, né? Daí eu falei, sou. Daí ele falou assim, você lembra de mim? Eu falei, não lembro, né? De um monte de gente e tal. Daí ele falou, lembrei de você. Daí ele falou, cara, esses dias eu tava falando com a minha mãe de você. Daí a gente brinca, bem ou mal, né? Tal, aquela coisa. Ele falou, não, eu tava falando bem. Ele falou, cara, eu tava falando pra minha mãe. Ele falou, porque eu venho de uma comunidade. Ele falou, venho da favela, cara. Eu, tipo assim, eu era um cara que tinha tudo pra dar errado. Ele falou, quando eu trabalhei com você, eu trabalhava no estoque, eu era estoquista da empresa que você gerenciava. Ele falou, e você, todos os dias eu tinha a oportunidade de traficar, de roubar, sabe, que todos meus amigos faziam isso, eu fazia o contrário, eu ia trabalhar. Muitas vezes eu ia contrariado, nem gostava da empresa que eu trabalhava, viu, porque os caras lá eram meio injustos com umas coisas, mas eu ia trabalhar por causa de você. Ele falou, porque você era um cara justo. Ele falou, teve vezes que você tava lá na cozinha e eu não tinha comido, cara, e você tava comendo lá um pão com mortadela, com presunto lá, e você pegava e me chamava, falou, vem aqui, você comeu, quer metade? Você repartia o que tinha de comer comigo, sabe? E eu tava às vezes com fome, cara, e você me dava o que comer. Ele falou, eu nem sabia, né, disso, tipo assim, eu fazia porque era uma coisa natural, tá aí, quer um pedaço, tal, comia, pegava, eu dava um refrigerante, uma Coca-Cola, aquelas coisas assim, era um menino novo que tava trabalhando lá, e ele falou, e você pegava, às vezes eu tava parado lá triste, você falava, não fica parado não, vai próximo dos vendedores, aprende a vender, né, se coloca em movimento, você tá aqui não vai te dar resultado, você precisa pensar em crescer dentro da empresa, encosta nos caras que vendem, ajuda eles, se ajudando eles também vão te olhar diferente e tal. Eu ficava dando os toques pra ele, e ele falou, eu comecei a fazer as coisas que você me ensinava, eu fui melhorando, e ele falou, e hoje eu sou gerente aqui, ele falou, né, do posto, tava todo feliz, e ele falou, você me ensinou, né, hoje ele falou, eu sou pai, né, ele falou, tenho um filho pequeno, eu falei, poxa, cara, e graças a você, ele falou, não fui pra criminalidade, ele falou, né, eu dei certo, ele falou, daí eu olhei pra dentro do carro, é foda, e aí eu olhei pra dentro do carro e eu vi minha filha chorando, e aí tá, acho que o grande segredo, né, tipo assim, é formar pessoas, qual o propósito de vida, qual a mensagem que você está deixando por onde passa, né? Qual a mensagem, né? Então assim, quando eu via minha filha chorando de emoção, escutando alguém falando do pai dela, eu falei, missão cumprida, entendeu? Então se trata disso, eu vejo assim que hoje ainda por onde eu passo, seja no palco, seja no Instituto IN, seja em outros lugares, eu sempre procuro fazer o bem, dar espaço para as pessoas passar o que dá certo na minha vida, ensinar dentro de mentorias, né? Eu estou fazendo uma assessoria, né, dentro de uma empresa lá, eu nem estava pegando mais para fazer essas coisas, estou fazendo, cara, eu entrego muito mais do que isso, porque você dá vida, né? Eu estava hoje de manhã resolvendo negócio lá da empresa que nem é minha, né? Mas eu estava fazendo, então por quê? Porque é do instinto, é do bem, então assim, fica aí a dica, o que você vem fazendo, né? Se você hoje fechasse os panos da vida, como iam lembrar de você, né? Como o grande FDP, né? Ou uma pessoa que passou e deixou mensagens positivas, que transformou por onde passa, né? Ah, amigo, acho que esse é o grande segredo da vida, né? Então, assim, não se trata só do dinheiro, do material, do sucesso, das redes sociais. Lógico que é importante tudo isso, você dá uma condição boa para sua família. A gente merece, né? Poder, né, fazer um churrasquinho, se divertir com a família, viajar e tal. Merecimento, mas não é só isso, né? É muito além. É a mensagem que você deixa por onde passa. Como que tem sido a mensagem que você tem deixado, né? Acho que é isso aí. E aí me emocionei. Falei assim, o Zé vai fazer eu chorar aqui. Minha maquiagem. Estragar a maquiagem. Não, mas assim, até pegando esse gancho, ó, já falei aqui, sempre falo em todas as oportunidades. Inclusive, pô, a gente sempre tá... Onde nós colocamos a Newcastle, nós queremos também divulgar ali o Instituto IN, porque eu sei que ali é um ambiente que transforma, Zé. E, na verdade, assim, tudo que eu já falei pra você, que a Medina sabe, chega a ser até repetitivo, mas aproveitar a oportunidade para falar. Quando eu conheci você, quando eu comecei a frequentar ali o Instituto IN, eu estava, de fato, vivendo, talvez... o fundo do poço da vida, porque, pô, como empreendedor, nós estávamos voltando de uma pandemia que quase arrebentou a empresa e
não só financeiramente, mas principalmente o sentimento das pessoas, a parte emocional. Então chegou um momento ali que eu estava destruído e eu sempre busquei ser um motivador de pessoas, inspirar, extrair o melhor ali de cada um. Eu já não tinha mais prazer em fazer aquilo, já não tinha mais da onde tirar força. Sou muito grato a Deus, porque todas as vezes que eu caí na vida, Deus colocou pessoas para me fazer levantar, que estenderam a mão dentro da empresa e na vida. Essa daqui, os minha anjos, parceira, né? os anjos, que sempre correu junto. Mas Deus colocou você também. Verdade. Porque confesso aqui, pô, que quando eu fui participar lá da Imersão Águia, particularmente eu não tava afim. Eu lembro que era a galera lá me ligando, ó, vem aqui, vamos fazer uma parceria, Newcastle, Instituto IN, não sei o quê. Mas eu falei, pô, pela insistência eu vou ver qual é que é. Algum vendedor, era uma vendedora Tamila e tal. Eu lembro. E, cara, junto com isso eu tava vivendo o luto da minha mãe, que foi um processo, não só o luto, mas o que antecedeu, foi bem desgastante, uma rotina de hospital e tudo mais. E você não tá. Eu vou te contar uma coisa, entendeu? Que você não sabe hoje. Depois é? Quase pegava aí. Não, e fazendo um resumo disso, pô, quando eu participei a primeira vez ali, e antes de eu passar tudo isso, eu já fiz cursos de inteligência emocional, finanças, PNL, eu sempre busquei me desenvolver e de fato foram determinantes para construir alguns resultados na vida profissional. Mas como eu tinha tomado essas porradas da vida, não tava afim mesmo. Assim, eu falei, cara, tava de mal comigo mesmo, tava sem rumo ali, né? Vivendo por viver. Sim, sem sentido. Né? Sem sentido. E de fato, assim, eu nunca achei que ia passar por isso, sendo bem honesto contigo, porque eu sempre fui visto como motivado, que não desiste e tudo mais, e quando eu me vi eu já não tinha interesse por nada. E é isso, e aí estar no ambiente ali do Instituto IN, conhecer as pessoas que eu conheci ali, a sua história, a do Alfredo, Fernandão, depois eu conheci o Gelris, e tantas histórias ali, pô, eu falei, cara, que sensacional, entendeu? Porque ali eram pessoas que todos ali têm alguma luta, todos ali têm problemas, todos ali têm algum trauma. E os que se firmaram ali no Instituto IN, que correm junto com você, são pessoas que acreditaram ali na sua proposta, se permitiram e tiveram a vida transformada, entendeu? Então, eu não conheço ninguém ali que se coloca como vítima das circunstâncias da vida, entendeu? Então, tudo isso que você está falando, muitas vezes quem está de fora acha, pô, das pessoas, quando quer compartilhar alguma história de superação, conversa, não sei o quê, mas quando a pessoa se permite, ela de fato Deus dá o poder para ela transformar. E ali conheço muitas histórias de pessoas que eu conheci através do Instituto IN, que de fato tiveram a sua vida transformada, e aí é de fato Deus colocando você como um instrumento, como uma ferramenta para essas pessoas, entendeu? Por isso que eu acredito que mesmo com tantos desafios que você teve que enfrentar na vida, como a maioria dos brasileiros enfrenta, mas você é esse cara aí que nunca desistiu, que Deus te dá essa força, essa coragem, essa ousadia, e eu tenho certeza que vai ser de todo o coração mesmo, cada vez mais abençoado. Amém. Porque eu acredito muito que Deus abençoa pessoas que abençoam outras vidas, entendeu? Então, igual você compartilhou essa história aí, viu? Então, sou muito grato mesmo. Eu falei, poxa, obrigado. Tem que... Obrigado. Você sabe disso tudo, mas agora eu preciso também te agradecer. Porque, de fato, assim, o Gu, ele é um cara que ele mentorava todo mundo, é aquele cara que tava ali no apoio e tudo mais. Só que, assim, enquanto
o dinheiro tá entrando, é muito mais fácil você ter as palminhas nas costas efêmeras. Os amigos. Os amigos. E eu vi que de herói, ele virou assim a pior pessoa. Por quê? Porque o luto dele não estava sendo nem respeitado por essas pessoas. E pessoas que ele mentorava, que ele ajudava e tudo mais. E eu comecei a ver ele se apagando. Assim, né? Eu falava, gente, Gu, acorda. Você deu um motivo para essas pessoas sonhar. Né? Você deu algo para elas avançarem. Então, assim, é só uma fase, mas nem ele mesmo acreditava mais. Né? Então, assim, quando você chega na história, trazendo essas outras histórias, porque foi um conjunto de coisas, né? E aí eu começo a ver um novo brilho. Nossa, você palestrante e tal, e não sei o quê. Que bacana. E, então, assim, obrigado, sabe? Nossa. De verdade, obrigado, porque, assim, sozinho ninguém faz nada, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, nós não somos fortes o tempo todo. E a fragilidade é a parte do ser humano, né? E é na nossa fraqueza que Deus age e nos fortalece. E você foi essa ferramenta que fortaleceu ele. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho. Sabe que no filme Divertidamente tem uma parte que fala assim, acho que é a Alegria falando, que ela fala assim, porque ela pegava e ficava mandando algumas emoções negativas, né? Tipo assim, ela anulava lá. Sim. E daí ela entende que depois de ver o ataque lá da ansiedade, que todas as emoções fazem partes, né, para a gente se tornar quem é, que lá é uma sabedoria infinita, né, e todos esses momentos, né, de momentos tristes, de alegria, de raiva, nos torna o que nós somos hoje, né, e então assim, muito feliz e honrado por ouvir isso aí, né, tipo assim, de entender a importância, poxa, é muito mágico, eu sei assim, porque eu também já passei por esses momentos, e olha só como a internet, a visualização é importante. Um dia eu conheço o Caldeirão, né? Caldeirão, lutador. E aí nas redes sociais aparece o Gustavo, Caldeirão, tal, através do... Eu olhei lá, aí peguei, eu sou curioso, né, sou estrategista também, aí eu olhei lá, eu falei, poxa, esse cara aqui é legal, cara, o cara que escreve, o cara que tem uma mentalidade assim, assim, sabe, você sente uma energia boa, eu falei, esse cara aqui é um cara que era legal ter tá do lado da gente, olha só, sozinho, Instagram, olhando lá, ó, chama esse cara, traz esse cara aí, que esse cara tem que estar perto de nós. Olha só. E aí, como que começa a coisa? Então, isso que eu não te contei. Caldeirão, obrigado. Olha só, entendeu? Eu peguei a internet, a visualização de novo. Esse cara é um cara para estar. Eu comecei a ler, vi uns vídeos e tal, né? Estava falando do livro e tal. Falei, poxa, esse é um cara, a energia, tava sorrindo, tava lá, sabe aquela coisa? Eu falei, esse é um cara para estar junto, né, com a gente. Assim, eu sempre fui de olhar, assim, né? De buscar pessoas, né? E aí surge, daí a menina começa a infernizar ele, né? Ai, vem, deu o Fernando. E no dia que era pra ir com o Gustavo, eu não pude. Eu tava com compromisso. Daí eu falei, poxa, eu falei, olha, eu não tô. Eu falei, mas esquece de falar. Eu falei, o Caldeirão é um ponto de referência, ponto em comum, né? Dentro da estrada. Eu falei, fala lá, tal, de conversa. Deu o Fernando, pô, agora que deu o Fernando que atendeu, né? Sim. Que conversou com você, ele e ela. Daí ele falou, pô, o cara é da hora, o cara legal, tal, é dos nossos, né? Tipo assim, o Fernandão é desses também, né? É dos nossos e tal. E aí surge aí, né? Começa um evento, vem pra imersão, vai pros palcos, conta a sua história, né? E assim, começa também a transformar outras pessoas, né? Sim. Que escutam. Lembra onde que eu tava esses dias? A pessoa falou, pô, lá na palestra do Gustavo teve uma parte, você viu, não tinha visto aquele dia. Sabe, você falou um negócio e a pessoa veio e me falou. Falei, vi sim. Porque tinha feito a diferença na vida dela, sabe? Da pessoa falando da sua palestra, do momento lá. Pô, acho que foi em Jundiaí que você falou um negócio lá, sabe? Assim, que a pessoa veio me falar, puxa, ó, peguei lá na mentoria que eu tô fazendo, surge o assunto do que você falou, poxa, o que o Gustavo falou lá fez a diferença, tal, no meu momento. Falei, eu também te trazer. Muito legal, né? Legal. As trocas, as histórias, ambiência, né? Eu falo assim, o ambiente ele te puxa para cima ou para baixo. Não tem jeito, e o ambiente sempre é mais forte do que você. Então esteja cercado, busque, né, ambientes de transformação. E tem várias lições aqui no que o Gustavo falou. Primeiro, ele não nos conhecia. Ele acredita em uma empresa que nem conhece direito, vai lá, ele investe dinheiro.
Sim, porque ele sim. comprou para os funcionários dele, não pensa só nele, pensa na transformação. Eu lembro que na reunião, você falou, na reunião com o pessoal, eles me passaram que você queria levar a equipe, que você queria que o pessoal estava meio desmotivado depois da pandemia, mas na verdade era você também, né? Sabe, né? O líder, o reflexo, né? Da galera aí, vem tudo atrás. E aí, então assim, investiu mesmo estando num momento difícil, mesmo, então sabe, eu na minha vida várias vezes, eu não tinha condição de investir, eu fui lá e apostei de novo, né, sabe, falei, não, vai, agora vai, vamos tentar isso, e é nessas insistências, né, que dá certo. Muitas vezes eu fui criticado por pagar, por investir em conhecimento, em treinamentos, o pessoal falava, meu, você é louco, você é o valor de um carro, né, sabe? Mas hoje eu ganho, vamos falar assim, num meio-dia, vamos falar assim, vamos colocar em um dia de trabalho o que eu ganhava em 30 dias naquela época. Então, assim, é muito diferente, né? Assim, os valores que a gente, graças a Deus, né, nos permite hoje a ter aí na nossa vida. Então, assim, ambientes, né, apostar, arriscar, se permitir a viver o novo, né? Sabe, o bom é inimigo do extraordinário. O bom é inimigo do ótimo, do excelente. Porque às vezes a vida tá boa, você fala, já tá boa. Cuidado. Né, sabe? Vai, fica em movimento, porque senão, né, ela vive dando voltas. Aí quando você está subindo, você está buscando algo melhor, extraordinário, né? Parabéns aí pela jornada, já falei, né? É um privilégio estar aqui, é muito gostoso estar aqui. Tamo junto. E Zé, sensacional. Infelizmente, Zé, estamos encerrando. Mas teremos aqui outros, né? Já me convidamos. Teremos outros, sim. Vai ser uma honra sempre ter você aqui. Inclusive, é aquilo que eu te falei nos bastidores. Estamos lançando um quadro novo aqui do podcast e você vai ser um dos nossos mentores aqui, convidados para trazer o seu ponto de vista. Que honra. Né? Sim, visão paralela. Olha só, que top, é diferente. E vai ser bem legal. E José Carlos Boito estará aqui com a gente. Mas antes de encerrar esse episódio aqui, Zé, gostaria novamente de te agradecer. Você é um parceiro aí pra vida, de verdade mesmo. Estou muito feliz e honrado em ter você aqui. E que, continue transformando vidas, que Deus te dê saúde, sabedoria para você continuar fazendo o trabalho que você faz. Mas antes da gente finalizar, Zé, nós sempre pedimos para todo convidado, mas aí é no Zoom mesmo aqui, deixar aquela mensagem final para quem está nos assistindo. Eu li num livro qualquer, um livro top, uma história de um soldado que, você viu, eu peguei bem essa história aqui, que um soldado, eu vou contar assim, da minha maneira aqui, né, que após uma guerra, ele chega para o rei e fala assim, perdemos a guerra, foi um dia... hoje não foi um dia bom, né, para nós do reino aqui, e os soldados, os que sobreviveram, estão ali fora querendo uma palavra sua, querendo uma palavra, né, do rei. E aí ele levantou, pegou um anel, olhou pro anel, né, e pegou e falou assim para eles, fale para eles ir para casa, para descansar, né, que cuidar da parte física, mental, espiritual, que amanhã será um novo dia. Aí lá o chefe dos soldados falou, cara, não acredito que o rei tá falando isso, né? Que ele, morremos um monte de soldados, o pessoal morreu e ele vem com essa história para ir descansar, os que sobreviveram. Ele falou, mas eu vou fazer o que ele mandou. Foi lá e falou pro pessoal lá, falou, vamos para casa, descanse seu corpo, sua mente, seu espiritual, que amanhã será um novo dia. E o pessoal foi. Passou uns 3 anos, mais ou menos, esse mesmo chefe dos soldados entra na sala do rei e fala para ele, chega lá de novo e fala, vencemos a guerra, o pessoal tá eufórico ali, sabe, tá todo ali fora e quer uma palavra sua, rei. O rei desce do trono, pega de novo, né, olha, né, e fala assim, fale para eles irem para casa, descansar seu corpo, sua mente, né, seu espírito, que amanhã será um novo dia. Aí ele foi sair, ele falou, poxa, tá de brincadeira, né? 3 anos atrás morreu um monte de gente, ele mandou falar isso, agora tá todo mundo feliz, ele fala isso de novo e fica com esse anel aí mostrando, daí voltou, falou pro rei, o rei, seguinte, preciso te falar aqui, né? Falou, você vem com essa história aí, você pega esse anel, mesma história e tal, e aí ele falou, o que tem, afinal, por que você pega esse anel? E o rei falou, esse aqui foi um presente do rei, né, do meu pai, cara mais sábio aqui do reino, e dentro dele
Dentro desse anel está escrito: tudo passa. Momentos bons e momentos ruins. Ou seja, se você está passando, você que é empresário, empreendedor ou qualquer pessoa, por momentos ruins na sua vida, vá para casa, descanse seu corpo, sua mente, seu espírito, que amanhã será um novo dia. E se você está no momento que está dando tudo certo, que você está feliz, que está acontecendo tudo de bom, também vá para casa, fique junto dos seus, né? Descanse sua mente, seu espírito, cuidado, né, com esbanjar muita coisa aí com os amigos, descanse, que amanhã será um novo dia. Tudo passa. Uau, Medina. Top demais, Zé. Top. Ô, Zé, gratidão. Tamo junto. Pô, tamo valeu junto, mesmo. Você é meu irmão, mais meu parceiro. Obrigado de coração. E galera, estamos encerrando mais um episódio. Foi uma honra ter vocês aqui, que ficaram com a gente assistindo. José Carlos Boito. E até a próxima, certo? Certo. Valeu. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!